Eu quero meditar com você sobre um tema que eu achei muito interessante, que vai de encontro ao que muita gente diz assim: uma vez salvo, salvo para sempre. Jesus disse em Mateus 10:22 que aquele que perseverar até o fim será salvo. E olhando esse texto, me chamou a atenção algumas situações aqui. Então, assim, mesmo sendo chamado, escolhido, preparado e enviado, ele quase foi morto pelo próprio Deus. É forte, né? Então abra sua Bíblia comigo aí, no livro de Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 4. Eu vou começar meditar com você nesse versículo aqui, que diz assim a palavra do Senhor. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés. Estou aqui, respondeu Moisés. Versículo 5. Deus diz: pare aí e tire as sandálias dos pés, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou. Queridos, aqui nós vimos Moisés sendo chamado pelo próprio Deus para cumprir uma missão. Você conhece toda a história de Moisés, eu não vou me ater aqui, né? Eu vou aqui me ater nessa passagem. Então o Senhor, né, ele chama Moisés, que estava lá pastoreando as ovelhas do seu sogro, e o Senhor então deixa bem claro que ele escolheu Moisés para tirar o seu povo, né, do Egito. Então aqui nós vimos Deus chamando Moisés, né, no capítulo 3, no versículo de número 4, e em Êxodo, capítulo 3, versículo de número 10, nós vimos que Deus já o havia escolhido, né? Deus já havia escolhido Moisés, a fim de enviá-lo para tirar o seu povo do Egito. Então, aqui no versículo de número 10, olha o que o Senhor diz assim, ó: agora venha e eu o enviarei, olha aí, eu o enviarei ao rei do Egito, para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Então, olha só, Deus ele chama Moisés lá do meio lá do meio do espinheiro. Aqui no versículo 10, ele deixa bem claro que ele já tinha escolhido Moisés para que Moisés fosse, né, o libertador do povo lá do Egito. E aqui no versículo de número 17, aqui do Êxodo, capítulo de número 4, vamos ver aqui, Êxodo 4:17, a Bíblia vai dizer que Deus ele enviou Moisés, né? E deu a Moisés, mandou Moisés levar o bastão, porque ele disse que era com esse bastão que Moisés faria os milagres, né, para convencer o povo de que ele havia sido enviado pelo Senhor. Aqui, ó, versículo 17 do capítulo 10 diz assim: leve este bastão, olha aí, leve este bastão, porque é com ele que você vai fazer, olha só, fazer os israelitas, o versículo, os israelitas crerem em você. Então, aqui no versículo 17, Deus envia Moisés e dá a ele, né, um instrumento necessário para que ele possa desenvolver, né, ou cumprir, né, a missão ali que o Senhor, né, mandou ele fazer, que era libertar o povo do Egito. Primeiro ele precisava o quê? Ele precisava, deixa aqui esse papel aqui do lado, ele precisava convencer o povo de que Deus o havia, de fato,
enviado ele até o povo. Aqui no capítulo 4, do versículo 24 ao versículo de número 26, eu não vou ler, vou só citar aqui para você, mostra uma coisa que me chamou muita atenção. Aqui me chamou muita atenção e eu quero convidar você para refletir acerca disso. Bom, nós vimos no capítulo 3, no versículo 4, Deus chamando Moisés. Nós vimos no versículo 10, Deus deixando bem claro para Moisés que o havia escolhido, né? Que o Senhor havia preparado Moisés, né? Porque o Senhor mandou Moisés fazer os milagres, né? Jogar o bastão no chão, o bastão se transformou na cobra. Depois o Senhor mandou ele pegar o bastão, ele pegou a cobra, né, pelo rabo, e ela se transformou no bastão de novo. Deus mandou Moisés colocar a mão sobre o peito, Moisés colocou, e Moisés percebeu que estava leproso. Quando ele colocou a mão novamente, que ele percebeu que estava curado, né? Então ele viu ali o Senhor preparando ele, né? Mostrando como era que ele ia fazer, como era que ele ia proceder para que o povo pudesse acreditar nele, né? E agora, no versículo 17 do capítulo 4, o Senhor enviou Moisés, dando a ele um instrumento necessário para que ele pudesse convencer o povo. Agora, no versículo 24, do versículo 24 ao versículo de número 26, só que para conferir, para eu não te falar, aqui, no capítulo 4, do versículo 24 ao versículo 26. Moisés, ele vai, né, para o Egito, e ele sai com sua esposa Zípora e seus filhos. E a Bíblia vai nos dizer que o Senhor encontrou Moisés estava dormindo nesse lugar, o Senhor encontrou Moisés e quis matá-lo. E aí você fica pensando, mas para aí, mas Deus não chamou ele? Deus não preparou ele? Deus não escolheu ele? Deus não enviou ele? E por que que agora, exatamente no momento em que ele está indo para cumprir a missão, o Senhor encontra ele e quer matar ele? Isso, irmãos, nos traz uma lição de que nós temos que estar com a nossa vida correta diante do Senhor. Mesmo nós tendo sido convencidos pelo Espírito Santo de que nós precisávamos nos arrepender dos nossos pecados e correr para Jesus, nós precisamos entender que só isso não basta. Como assim, missionário, não basta? Nós temos que levar a palavra de Deus a sério. Nós temos que levar o nosso compromisso com Cristo a sério. Então, não basta só levantar a mão, não basta só fazer uma oração, não basta só dizer que de fato é cristão, tem que ser de verdade. Porque eu estou falando aqui de alguém que foi escolhido para uma missão, Moisés. E por que que Moisés quase foi morto pelo próprio Deus? Porque Moisés estava indo para a missão, mas ele estava cometendo um erro diante do Senhor. E que erro era esse que Moisés estava cometendo? Ele estava descumprindo ou deixando de executar, de cumprir um mandamento que está lá em Gênesis, capítulo 17, versículo de número 10. Quando Deus falou para Abraão, né, circuncidar todos os homens de Israel, todos os meninos que nasciam tinham que ser circuncidados. E Moisés sabia disso. Moisés sabia disso, porém não tinha feito isso com seus 2 filhos. E uma outra lição que eu aprendo aqui, irmãos, é a transparência. Veja bem, a Bíblia diz que Moisés, né, ele estava ali dormindo, o Senhor, né, estava ali querendo matar Moisés. E Zípora pegou uma pedra e ela fez o que Moisés deveria ter feito. E depois ela toca com essa pedra no pé de Moisés e diz: "Tu és para mim como marido de sangue". O que que eu quero dizer com isso? Moisés, ele era transparente com a esposa dele, né? Moisés não escondia dela os erros dele. Sabe qual é o nosso grande problema, irmãos? É que nós olhamos demais para os erros das pessoas e a gente esquece de reconhecer as qualidades que essa pessoa tem, né? Então,
Moisés, ele não usava uma capa diante da esposa, a esposa dele sabia, tanto ela sabia que ela fez exatamente o que deveria fazer para evitar que ele fosse morto, né. Então, é importante nós não usarmos capa, né. É importante nós sermos transparentes. Um grande problema é que muitas vezes, se uma pessoa vê, por exemplo, um pastor ou alguém que tem um cargo na igreja, né, se a pessoa vê essa pessoa triste ou de repente vê essa pessoa irritada, a pessoa vai se escandalizar, né. "Não, mas o fulano tá no cargo elevado e se irritou e tá triste". Gente, nós seres humanos somos iguais. Eu não sou melhor do que você só porque eu estou gravando esse vídeo aqui para você assistir. Eu não sou melhor do que você porque eu tenho um título, que eu sou conhecido como por um título de missionário Reginaldo Cardoso. Não, não, eu sou igual a você, nós somos iguais. A Bíblia diz que Elias, irmãos, Elias, ele orou e não choveu durante 3 anos e meio em Israel. Mas a Bíblia diz que ele era como nós, sujeito a paixões e a falhas, né. Então, não coloque a sua expectativa total no homem, mas coloque em Deus. Não coloque a sua confiança total no homem, mas em Deus. E aqui eu quero abrir um parêntese, porque tem gente que fala assim: "Ah, maldito do homem que confia no homem, que confia no outro". Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: "Maldito do homem que confia no homem", ou seja, maldito do homem que confia em si próprio, né. Porque não teria nenhum sentido, né, porque a Bíblia diz assim: "Olha, quão bom e suave é que os irmãos estejam em união". Como é que você vai ter união? Você vai ter comunhão com quem você não confia. A Bíblia diz que se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Como é que você vai manter comunhão com os outros se você não confia, né? Então, a Bíblia não diz maldito do homem que confia no outro, maldito do homem que confia em si próprio, tá? Então, fechando esse parênteses aqui. Então, Moisés, ele era transparente, ele não usava capa diante da sua esposa. Tanto é que ela sabia exatamente o que fazer, ela soube exatamente o que fazer para evitar que Moisés, né, fosse morto, né, pelo próprio Deus. Irmãos, quando eu li essa passagem, eu confesso que eu já li ela várias vezes, eu ainda não tinha me atentado para isso, né. E eu ficava me perguntando: "Mas por que que Deus, né, chamou Moisés, preparou Moisés, escolheu Moisés, enviou Moisés, e agora no caminho, né, ali para o Egito, o Senhor ele ele quis, né, a Bíblia diz que ele quis. Ele encontrou, né, o Senhor encontra Moisés e quis matá-lo. Exatamente porque Moisés, irmãos, ele era conhecedor. Moisés sabia que estava errado. Moisés, ele tinha obrigação, né, ele tinha obrigação de circuncidar os seus 2 filhos, e ele não fez. E ele sabia que era um mandamento, né, ele sabia que ele tinha que fazer aquilo ali, né. Então, trazendo para os nossos dias, nós temos que entender que nós não podemos nos considerar, a última bolacha do pacote, né. Nós temos que entender, irmãos, que nós servimos um Deus que ele é grande, ele é santo, né, ele é cheio de amor, porém ele é justo. E na sua justiça, ele age, e ele agindo, nós não podemos acusá-lo de nada. Por quê? Porque ele age de acordo com a justiça dele, e ele é justo. Foi ele quem criou tudo, irmãos. Foi ele quem formou a mim e a você. Foi ele quem criou o céu, a terra e o mar. Ele é dono de tudo, ele pode tudo. Ele simplesmente não foi criado, ele sempre existiu. Ele é Deus e acabou, né. Então, olhando essa passagem, isso faz com que nós venhamos colocar, né, as nossas barbas de molho, irmãos, para que nós venhamos olhar para dentro de nós e examinar a nós mesmos e nos perguntar a nós mesmos se as nossas atitudes estão corretas, se nós estamos levando a palavra de Deus a sério, né, se nós realmente estamos tendo um compromisso de qualidade, se a nossa aliança ela é uma aliança verdadeira com Cristo, né, se nós de fato reconhecemos
o sacrifício dele lá na cruz do Calvário. Irmão, irmãos, eu sempre digo que se as pessoas valorizassem, se nós valorizássemos assim, 100% o que Cristo fez por nós, irmãos. Olha, às vezes eu vou orar e eu falo assim: meu Deus, tudo que o Senhor já fez por mim não era nem para eu pedir mais nada para o Senhor. Não era mais nem para eu chegar e: Senhor, me ajuda nisso, faz isso por mim, porque o que ele fez por nós foi algo assim extraordinário, né? E aí eu fico às vezes imaginando pessoas. Eu fui convidado para pregar em uma igreja uns dias atrás agora, e aí o irmão falou assim para mim: irmão, eu posso te dar a oferta quando eu receber, porque aqui na minha igreja tem o pastor disse que quem convida o pregador é responsável para dar oferta para o pregador. Eu falei: não, meu irmão, não se preocupe com isso não. Eu vou pregar, eu vou, e não se preocupe em me recompensar não, quem me recompensa é Deus. Ou seja, o irmão não estava tendo dinheiro, né? Ele não tinha ali na hora para me abençoar. E aí eu achei justo, né, e achei, correto não deixar o irmão preso a uma promessa, né. "Não, irmão, quando eu receber, eu vou enviar uma oferta para o irmão", né. Falei: "Não, irmão, não se preocupe com isso não, né, eu prego a palavra por amor". E eu fico imaginando, irmãos, pessoas que cobram, né, para pregar durante 1 hora, 2 horas, pessoas que cobram para cantar, né, nas igrejas. Irmãos, se essas pessoas reconhecessem o sacrifício que Cristo de fato fez por eles não cobrariam para fazer nada para o Senhor, né, porque o Senhor não nos cobrou, irmãos. O Senhor não nos cobrou e nós não teríamos ou não temos com o que pagar, né, nós não temos. Então, a única coisa que nós podemos e devemos fazer é sermos fiéis àquele, né, o qual nos valorizou sem nós termos valor, que nos priorizou sem nós merecermos. E aí eu pergunto para mim e para você: será que nós estamos priorizando Deus? Será que nós valorizamos de fato o Senhor? Será que de fato nós reconhecemos, né, tudo aquilo que Cristo já fez por nós? Né? Eu conheço pessoas que foram para a igreja e saíram porque elas não receberam o que elas queriam receber. Elas não conseguiram os objetivos que elas traçaram, que elas achavam que iam conseguir, né, simplesmente por congregar. Então, nós devemos servir a Deus não pelo que Ele pode fazer por nós, mas pelo que Ele já fez por nós. E devemos ter a consciência, né, de que nós temos que ser correto em tudo. Nós temos que levar esse compromisso com Cristo a sério. E todos os dias olhar para dentro de nós e perguntar a nós mesmos se nós estamos agindo de acordo com o que um cristão deve agir, né. Eu fico analisando, irmãos, os últimos tempos que estamos os tempos que nós estamos vivendo, pessoas que dizem que o Espírito Santo mandou ela ir brincar carnaval. Isso não é verdade, irmão. O Espírito Santo jamais vai mandar alguém pecar, jamais. Jamais. E eu fico imaginando essa pessoa no dia do juízo final prestar conta com Deus. E o Senhor falou: "Olha, você levou meus servos a cometerem, a idolatrarem a carne, a pecarem", né. E talvez essa pessoa um dia foi chamada pelo Senhor, né, para cumprir uma missão, mas a pessoa, ela fez como Moisés, ela relaxou, né, ela simplesmente deixou, né, de pregar o verdadeiro evangelho, ela deixou de cumprir com os mandamentos do Senhor, né, e ela corre o mesmo risco que Moisés correu. Olha, se não fosse Zípora, né, e aqui eu vejo também algo interessante sobre a intercessão. Se Zípora não tivesse lá para interceder por Moisés, hein? Se ela não tivesse lá, o que seria de Moisés? Então, interceda pela sua família, interceda pelos seus familiares, pelos seus filhos, pela sua casa, né. Eu conheço o exemplo, o testemunho de um rapaz que estava tendo overdose
E o Espírito Santo acordou o pai dele 3 horas da manhã para orar por ele. Ele orou, e quando foi no dia seguinte, ele recebeu um telefonema que o filho dele estava no hospital, que ele tinha escapado de uma overdose. Enquanto que o amigo dele, que teve overdose, morreu. E por que que o amigo dele morreu? Porque o amigo dele não teve alguém para interceder por ele. E por que que os pais do amigo dele não intercederam por ele? Porque não conheciam Deus, não conheciam a palavra do Senhor, consequentemente não iam saber, não discernir ou ouvir a voz do Espírito Santo. Você consegue discernir a voz do Espírito Santo? Você consegue ouvir a voz do Senhor? Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem. Então fica aqui essa reflexão para todos nós, e vamos lutar para que nós não venhamos fazer como Moisés fez, que conhecendo os mandamentos do Senhor, conhecendo as leis do Senhor para o seu povo, Moisés simplesmente deixou de cumprir. E por esse erro, Moisés quase perdeu a vida, né? E que bom que Zípora estava com ele, para que ela pudesse interceder e evitar que ele perdesse a sua vida, né? Claro que Deus ia levantar outra pessoa, Deus ia levantar um outro homem. Irmãos, nós não somos a última bolacha do pacote, nem a última Coca-Cola do deserto, viu? Nós não somos aí a última garrafa d'água no deserto, não. Nós não somos a última Coca-Cola na festa, não. Nós não somos insubstituíveis. Não somos insubstituíveis. Pense sobre isso, reflita sobre isso. Ore comigo. Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Meu Deus, fala com cada pessoa que vai assistir, meu Senhor, esta mensagem. Pai querido, abençoe esta nação. Abençoe, meu Deus, os governantes. Abençoe o presidente Lula, os ministros do Supremo Tribunal de Justiça, o Senado Federal, o, a Câmara dos Deputados. Pai, que o Senhor venha trazendo sobre as autoridades desse país, Senhor, o arrependimento, para que eles possam ser transformados, para que eles possam renunciar aos pecados, Senhor, e que eles possam ser salvos e transformados pela tua palavra. Senhor, abençoe cada pessoa, cada morador, Senhor, desta nação, aonde houver um habitante nessa terra, que a tua palavra possa chegar até essa pessoa, dando a essa pessoa uma oportunidade de salvação. Pai querido, nós te glorificamos e te exaltamos em o nome do Senhor Jesus. Queridos, um grande abraço e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.